Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Estamos mais uma vez aqui para uma nova live para compartilhar com você a palavra de Deus. Vamos mudar o nosso horário. Eu estava fazendo domingos pela manhã às 9 horas e agora nós vamos fazer aos sábados à noite, 21h30. Hoje atrasou um pouquinho aqui, a gente estava se organizando. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, o Senhor nos abençoou, tivemos mais uma semana abençoada, guardada na bondade de nosso Deus, e isso é maravilhoso. O que seria de nós se não fosse a graça salvadora de Jesus Cristo, se não fosse o amor de Deus por nossas vidas? O que seria de nós? Nós sabemos que, embora o que venhamos passar, temos esperança, porque a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está na palavra de Deus, em Deus e na vida eterna com Deus. Isso é maravilhoso. E nesta noite eu quero compartilhar com você uma palavra, e como sempre eu tenho o nosso texto base, que é lá em João, capítulo 3, versículo 17, esse é o nosso texto base das nossas lives, que diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Este é o propósito. E o que eu quero dizer para você, o Evangelho, ele é boas novas. A palavra de Deus diz que ele é boas novas. Eis que vos anuncio boas novas de salvação. O Evangelho é graça de Deus pura, é tudo ele e nada de nós. Mas nós somos filhos amados. E pela fé nós podemos desfrutar. Pela fé nós podemos desfrutar do que já foi pago na cruz, do que já foi feito por nós. Amém? Então o versículo de João 3,17, o nosso versículo de abertura, diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. O que seria de nós se Jesus não tivesse vindo? O que seria de nós se esse plano não tivesse acontecido? Jesus veio ao mundo. Deus enviou o seu único Filho ao mundo. E não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para trazer condenação. Jesus não veio para trazer nada de ruim. É boa notícia, é boas novas que Jesus veio compartilhar conosco. Este é o Evangelho. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O propósito é salvação e não condenação. É isto que a palavra diz a respeito de mim e a respeito de si, de sua vida, de você. É isso que a palavra fala. A palavra fala que Deus enviou o seu Filho não para condenar, porque onde existe condenação, existe algo que te bota para baixo, que não te puxa. Mas o Evangelho, ele é boas novas porque ele te traz para cima, ele te restaura, ele te reconcilia. Ele traz uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova esperança. Ele pode aquilo que nós não podemos. Ele pode aquilo que os médicos não podem. Ele pode todas as coisas. Aquilo que nós não podemos, Deus pode fazer ao nosso respeito. Mas nós necessitamos saber o que somos em Cristo, em que posição nós estamos. E a posição que eu quero enfatizar é que nós estamos numa posição de amado, não numa posição de condenado. É o que a palavra diz, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É a respeito de nós que a Bíblia falou. Este é o propósito de Deus, não condenar a sua vida, mas trazer salvação para a sua vida. Não destruir a sua vida, não colocar para baixo. Isto é obra de Satanás, isto é obra do diabo. Lá em João diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir estas três coisas, mas Jesus diz que eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então nunca se esqueça, o Evangelho é uma boa notícia, boas novas para a sua vida, para a minha vida, diariamente. Boas novas de salvação.
gostaria de orar, para depois nós estarmos entrando na palavra a qual o Senhor me deu para trazer e compartilhar com você nesta noite. Pai querido, te louvo, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui para compartilhar a tua palavra. Peço a tua direção, a tua bênção, o fluir do teu Santo Espírito, ó Pai. E também lá do outro lado, a todas as pessoas que estão assistindo, ouvindo esta live, Senhor, que o Senhor possa gerar fé e que elas possam colocar a sua esperança num Cristo, colocar a sua esperança na tua palavra e que elas possam ser alcançadas pelo teu amor e pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto que quero compartilhar nesta noite está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 18. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Louvado é o nosso Deus por uma tão grande salvação. E tudo isto, diz o versículo 18, provém de Deus, que nos reconciliou. A salvação provém de Deus. O mérito provém de Deus. Tudo o que temos a respeito de uma salvação vem de Deus. E vem de Deus através do seu Filho, através de Cristo. A salvação provém através de Cristo. Ela não é mérito meu e nem seu. Não teríamos como nos salvar a nós mesmos. Não tem o que nós vamos fazer a este mundo para ser salvo. Somente crendo no Filho, no Cristo, que foi pendurado lá no madeiro, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E está à destra de Deus intercedendo por nós. É colocar a nossa fé em Deus. Então não é pelos nossos méritos, não é pela nossa bondade, as nossas obras, porque nós não somos bons. Por mais que tentamos nos salvar a nós mesmos, por mais que tentamos fazer obras boas, e isto é justo, isso é legal, mas nós acabamos falhando. Todo homem é falho, ele acaba uma hora ou outra se decepcionando se ele quiser se salvar por sua obra, ou quiser se manter diante de Deus, ser aceito diante de Deus por obras. Porque mais ali ou mais aqui nós vamos falhar, e quando o homem ele se coloca diante de Deus por mérito, e quando ele se frustra, quando ele erra, quando ele peca, aí entra uma depressão, um desespero, aí entra a condenação. Enquanto que, se nós olharmos para Cristo e não tentarmos por nossa força, por nossos méritos, não entra a condenação, não entra a frustração. Embora que nosso desempenho não seja tão bom, porque nós vivemos num mundo mau.
Tem dias que tudo ocorre bem, tem dias que nós fazemos o bem, tem dias que nós até podemos seguir, fazer o bem, tudo perfeito, mas tem o dia mau, tem aquele dia que você vai acabar errando, vai acabar se distanciando do propósito original, daquilo que você até mesmo sonhou, daquilo que até que você projetou para a sua vida, andar na presença de Deus, ser agradável aos outros, praticar boas obras, mas mesmo assim, com tudo isto, o que acontece? Quando nós erramos, quando nós falhamos, nós nos frustramos e entra a condenação. Por isso que Deus enviou o seu Filho, porque só Ele poderia trazer uma tão grande salvação. E olhando para Ele, olhando para a cruz, recebendo esta graça, mesmo assim o homem é falho, o homem vive num mundo caído e muitas vezes acaba caindo, acaba errando. Mas quando nós não olhamos para nós não nos frustramos. Quando nós olhamos para Cristo e o que Cristo fez por nós e o que nós somos em Cristo, nós seguimos em frente, porque não é o nosso mérito, não é o meu e o seu desempenho. Não é o meu e o seu desempenho que vai salvar. Não é as boas obras que vai salvar o homem. É Cristo, somente Cristo. E isso é bom. Isto é leve porque tira de nós um peso de responsabilidade. Ah, não, mas vai tirar toda a responsabilidade, posso fazer o que quiser. Não. Não. Romanos 6,14 fala que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é lei? Lei era o Antigo Testamento. Lei era obra do homem, o homem ele se via, lei é como um espelho. O problema não foi a lei, o problema foi o homem receber a lei, porque nenhum homem conseguiu cumprir. A lei é como um espelho, o espelho está lá no lugar dele, o problema não é o espelho, o problema é quando nós chegamos na frente do espelho e vimos as nossas defeitos, as nossas falhas, algo que nós queríamos mudar. Assim também é a lei é boa, é santa, ela é justa, mas nenhum dos homens conseguiu ser justificado por obras da lei. Ninguém, porque o homem é falho, o problema não é a lei. A lei só reflete o que está no homem, e o que está no homem é a justificação própria. Isto não provém de Deus, nós não podemos se justificar diante de Deus como bons, também não podemos nos justificar diante de Deus como ruins. Não, quem nos justifica é Cristo. Quando nós nos arrependemos, quando nós queremos esse Cristo, o que nós precisamos ter? A fé. E a fé vem pelo ouvir, e nesta noite você está ouvindo a palavra de Deus. A fé vem somente pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir uma notícia. Não, a fé não vem por ouvir algo que não vai acrescentar, mas a palavra de Deus acrescenta na sua vida. Você nesta noite parou, tirou um momento para estar ouvindo a palavra de Deus. Isso gera fé e é o que você precisa. Não é as suas obras que vai lhe levar a Deus, é a fé em Cristo Jesus. Então nesta noite levante a sua cabeça, se anime. Não é o que talvez você passou um dia difícil, dificultoso, um dia, talvez na sua mente foi um dia de fracasso, mas não. Todos nós somos fracassados sem Cristo. Não é hoje foi um dia de fracasso para você. Quando Adão e Eva pecou lá no Éden, quando entrou o pecado, já entrou o fracasso. Não olhe para você, não olhe para a situação que você está vivendo, mas olhe para Cristo e para a sua palavra. Não tente se justificar por obras, porque homem e nenhum vai ser salvo por obras. Nenhum homem vai ser salvo por mérito, mas através de Cristo Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho, não para condenar você, não para colocar os seus pecados em condenação contra você, não, ao contrário. O que nós vamos aprender nesta noite é que os nossos pecados foi colocado em Cristo Jesus, para nossa justificação. Mas isto precisamos de acreditar, de querer
e de sentir o amor de Deus derramado lá na cruz do Calvário por nós. De querer e se achar que digno, você é digno. Não por obras, não por mérito, mas você é digno porque Cristo morreu. E porque Cristo morreu e porque você tem a fé, você pode se chegar a Deus e ser justificado e aceito diante de um Deus santo e bom a qual nós servimos. Isto é bom, isto é boas novas. Então, o versículo 18 diz que a salvação provém de Deus, somente de Deus. Amém? Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O versículo 19 fala, isto é, Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus consigo reconciliando o mundo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Deus ama todo mundo. Então o propósito de Deus é salvar todo mundo. Mas o que as pessoas precisam saber? Que Cristo é o Salvador. Cristo é o Salvador. O que as pessoas precisam saber? Que são amadas, que Deus não veio julgar elas, não veio expor as pessoas, mas que Deus veio amá-las, e Deus continua amando. Deus continua amando todo mundo. Só o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Só o que traz esse vazio que talvez você esteja nesta noite tão triste, tão distante, um vazio insuportável, é a falta de Deus. Mas não é que Deus não te ama e nem que Deus não te amou. Deus já te amou desde o princípio. Deus já se revelou num plano glorioso através do seu Filho lá na cruz do Calvário para trazer uma tão grande salvação. Mas essa salvação só vai ser completa na vida do pecador, na vida do homem, da mulher, quando ele reconhece que precisa deste Deus. Quando ele reconhece que precisa se arrepender e vir a Deus. Deus não vai mandar você para longe. Deus não. Deus não vai querer exigir de você algo. Não, ele já exigiu do seu filho lá na cruz do Calvário um preço de sangue para eu e você ser aceito. Você é aceito. Não importa a circunstância, não importa a situação, você é aceito. Mas o que dificulta é que muitas vezes vem a condenação e as pessoas acham que não são merecedoras. Na verdade, nenhum de nós merecemos tão grande amor, mas não se acha indigna, você tem valor diante de Deus, mas Deus não pode passar pela sua palavra, Deus não pode mudar a sua palavra, você tem que se achegar a Deus, para ele se chegar a você, você tem que reconhecer o Filho como Salvador, para ele poder operar em sua vida. Somente assim, este é o caminho. Amém? Lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único que morreu por os nossos pecados, derramou o sangue, o cordeiro imolado por nossos pecados. E é o único que ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vem ao Pai. Não tem como ir ao Pai distante de Deus. Mas podemos, através de Cristo, desfrutar a bondade do Pai. E eu quero dizer que esse Deus a qual eu sirvo é um Deus bom. É um Deus que não compactua, que ele não se agrada do pecado, sim, mas ele é um Deus bom, que ama as pessoas que se achegam a ele. Ele ama o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. É isso que Deus falou lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Por isso que o diabo,
ele tem tanta raiva do ser humano, ele quer destruir o ser humano, porque é a imagem e semelhança de Deus. Desde o princípio nós fomos amados e vamos continuar sendo amados sempre, mas podemos passar esta vida sem reconhecer esse amor. Podemos passar essa vida nos achando indignos e culpados, enquanto que Deus não nos vê assim. Deus não vê você assim. Se achegue a Ele, se arrependa, queira Deus, porque você é amado. Queira Deus. O que faz separação é pouca coisa hoje de você a Deus, mas que você venha querer esse Deus. Amém? Então isto é Deus reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Não imputando, não atribuindo o pecado ao homem. O homem é pecador? O homem peca? O homem é pecador? Sim. O homem foi encerrado debaixo do pecado. Só existe um caminho, Jesus Cristo, a qual pode libertar o homem do pecado, da escravidão, da culpa, da condenação. E este Jesus pode transformar. Então, assim, mas Deus não atribui o pecado a você. Deus não culpa você. O próprio pecado é Satanás que acaba culpando e trazendo condenação. Ou a sua própria mente, muitas vezes, por seus atos, pode trazer culpa à sua vida. Mas Deus não. Então, por que Deus não? Por que Deus não? Porque não imputando, não atribuindo aos homens suas transgressões, seus pecados, não atribuindo. É o que o versículo 19 diz. Não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Pôs em nós, ele não atribuiu o pecado a nós, ele sabe, e nós sabemos. E ele diz que nós éramos pecadores e nós precisamos nos arrepender, sim. Mas ele não coloca essa culpa na nossa conta. É isso que a palavra está dizendo. A culpa já foi na conta do Filho, do Cristo, lá na cruz. Já foi pago o preço da sua libertação. Já foi pago o preço da sua salvação. Por isso que o versículo de abertura diz que Deus não veio condenar o mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aonde há condenação não existe salvação. Como vai ter? Mas aí veio o nosso substituto, Jesus Cristo, lá na cruz, levou os nossos pecados. Levou toda a nossa culpa. É isto que a palavra diz. Não imputando seus pecados, mas pôs em nós a palavra da reconciliação. Pôs em nós esta capacidade de sermos reconciliados com Deus. Pode mudar a sua vida de uma hora para outra. Pode mudar a sua vida nesta noite. Do fracassado ao vitorioso. Mas isto só tem mérito se olharmos para a cruz. Só tem mérito se você acreditar na palavra de Deus. Não tem mérito humano. Não tem capacidade humana de transformação nenhuma de ser humano. O homem não pode ser transformado. O homem até pode ser melhorado por alguma disciplina, por algo que venha obedecer, mas aquilo que eu digo, o homem não consegue obedecer 100%, e aí ele vai acabar caindo e se frustrando quando errar. Mas Cristo, ele pagou 100%, ele pagou toda a nossa dívida. Deus colocou o nosso pecado em Cristo, no Cordeiro, lá na cruz do Calvário. Levou os nossos pecados, as nossas falhas. E hoje nós somos aceitos, não por nossos méritos, não por obras que venhamos fazer, mas somos aceitos porque Cristo pagou o preço. Mas precisamos acreditar na obra redentora de Cristo. Amém?
Somos representantes de Deus. Deus nos deu esse ministério da reconciliação. Amém? E o versículo 21 nos fala que aquele que não reconheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Aquele que não conheceu pecado, Jesus não pecou. Jesus não pecou. Ele não conheceu pecado. Ele o fez pecado por nós. Ele se entregou por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos justiça de Deus. Estamos numa posição diante de Deus, de aceitos, numa posição de graça, numa posição a qual nós podemos desfrutar as bênçãos de Deus. Podemos desfrutar a paz de Deus, o amor de Deus, a presença do Espírito Santo. Podemos desfrutar da palavra de Deus e ser alimentado com a palavra de Deus. Talvez para você que não conhece o Evangelho, ache até que a palavra de Deus é um simples livro, não entende. Mas não. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é o nosso referencial. O que está fazendo você pensar assim é a vida distante de Deus. Mas é o momento que entrega a vida a Deus, que crê em Deus, que entrega pela fé a vida a Ele, isso fica gostoso. A vida é gostosa. A vida é gostosa. Servir a Deus é bom e maravilhoso. Servir a Deus é muito bom. Sentir a presença de Deus é maravilhoso. E é para todo mundo. Mas não se esqueça, é para aquele que crê, para aquele que se aproxima, para aquele que crê em Cristo como caminho, como a verdade e como a vida, aquele que leva os seus olhos para a cruz, não para um Cristo que está lá crucificado, mas para um Cristo que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à destra de Deus. Devemos sempre lembrar da morte de Cristo, do que foi pago, do que ele foi moído por nossos pecados, mas também devemos sempre lembrar da ressurreição de Cristo, a qual trouxe justificação para as nossas vidas. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não tinha como o homem ser justificado, mas porque Cristo pagou o preço e ressuscitou o terceiro dia, eu e você somos justiça de Deus, somos aceitos e estamos numa posição de vencedor, numa posição a qual não é os nossos méritos, não é aquilo que venhamos fazer, a qual vai nos tirar ou vai nos abalar desta posição. Quando o homem olha para si, quando o homem crê e acredita no seu desempenho, acaba falhando e se frustrando. Mas quando nós olhamos para Cristo e para a cruz, e não esperamos nada de nós, nada de nosso desempenho, nós olhamos para a cruz. Isto é tão leve, é tão gostoso e é tão bom que nós acabamos acertando muito mais do que se nós olhássemos para nós mesmos e para os méritos. Nós acabamos andando muito mais leve, muito mais direitos, muito mais obedientes a Deus do que se nós andássemos por nossos méritos. Hoje é a graça de Deus. Antigamente era uma lei a qual o homem teria que desempenhar um papel, a qual o homem não conseguiu fazer este papel, cumprir este papel bem. Nem o homem conseguiu cumprir bem. Nem o homem foi justificado diante de Deus por obras da lei. Mas teve um homem que veio ao mundo sem pecado e cumpriu toda a lei nele, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, através desta graça, através desse favor, através não de nós, mas de Cristo. Amém?
Deus colocou os nossos pecados em Jesus para nos apresentar justos, nos apresentar dignos diante de Deus. Através da entrega de Jesus por nós lá na cruz, podemos nos apresentar diante de Deus. Somos justiça de Deus nele, Jesus Cristo. Jesus, ele cumpriu todas as exigências de Deus, a qual eu e você éramos incapazes de cumprir. Cristo cumpriu. A obra foi consumada. A obra foi consumada. Jesus disse, está consumado lá na cruz do Calvário. A obra foi consumada para que hoje eu e você vivemos por esta fé, não em nós, não nos homens, por esta fé não na religião, não no nosso desempenho, mas por esta fé na palavra de Deus e em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Se você já entregou o seu coração a Jesus, se você tem uma marca, um selo do Espírito Santo, se você já serve a Jesus, não deixa entrar condenação, não deixa entrar nada que venha trazer a separação de você, a comunhão com Deus. Porque nós estamos numa posição e essa posição não é o nosso mérito. Essa posição nós nem merecíamos estar, mas nós estamos por amor de Deus. Deus nos colocou numa posição de justos, justiça de Deus, aceitos diante de Deus. E quando nós nos sentimos assim, nós vamos vencendo dia a dia e chegaremos na glória para morar com Cristo. Amém? E você que talvez está ouvindo essa palavra e ainda não entregou o seu coração a Cristo, eu quero lhe dizer, não existe coisa melhor do que servir a Deus. Não existe coisa melhor. Para o mundo pode parecer loucura. Para o natural pode parecer loucura as coisas de Deus. Mas não existe preço servir a Deus, esse Deus verdadeiro. Mas existe uma maneira do homem se chegar a Deus. Existe só um caminho, e esse caminho é Jesus. É Ele que pagou o preço. É Ele que colocou o homem na posição de aceito diante de Deus. É Ele, tudo é por Ele, para Ele. Toda a glória, todo o louvor e toda a honra. Entrega o teu caminho a Jesus. Entrega a tua vida a Cristo. Não precisa. Deus conhece o teu coração. Se arrependa e volte para Cristo. Ele está com os braços abertos. Mas precisamos reconhecer este Jesus que nos trouxe uma tão grande salvação. E vamos desfrutar o melhor de Deus, vamos viver o melhor de Deus. Vamos viver a presença de Deus. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra de Deus. Ao que não crê, não é possível. Mas tudo é possível ao que crê. Creia. Creia. Se alimente da palavra. Lá em Romanos fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. Se apegue a esse Deus bom. Se apegue a essas boas novas. Boas novas de salvação. Este é o Evangelho. É tirar você de uma posição de derrota e levar você a uma posição de aceito diante de Deus. De justificado pela fé. Isto é gostoso demais. E é bom demais saber que Cristo pagou o preço. Se esvaziou lá na cruz e não depende de mim, do meu desempenho, não depende das minhas obras, nem dos meus méritos. Depende da minha fé estar na sua palavra e em Deus.
Amém? Gostaria de orar? Sábado que vem, então vai ficar aos sábados a live. Às 21 horas e 30 minutos. Vamos estar aqui, se o Senhor nos permitir, sábado que vem. E você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Isso é maravilhoso. Este é o propósito. É levar uma palavra de Deus à sua vida. Uma palavra de esperança, uma palavra de um Deus bom, maravilhoso. Este é o propósito. Eu me alegro pela sua vida aí do outro lado. Eu me alegro pela sua vida. E reconheça que você precisa desse Deus. Reconheça. Primeiro passo, reconhecer que sem Deus não dá. Se arrepender e se aproximar. Sem culpa. Toda a culpa Jesus levou. E Ele quer tirar de você toda a culpa, toda a condenação. Mas somente através de Cristo. Amém? Gostaria de orar com você. Pai querido, obrigado, Senhor, por este tempo que o Senhor nos permitiu estar aqui nesta noite e compartilhar da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela não volta vazia. Ela é viva e ela é eficaz. Ela é poderosa, Pai, para transformar vidas e trazer restauração. Vá ao encontro, Senhor, de cada ouvinte. Vá ao encontro, trazendo esperança, salvação, transformação. Trazendo um novo tempo, Pai. Um tempo de refrigério na vida do Teu povo. Um tempo ao qual o Teu povo possa confiar na Tua bondade. Um tempo de avivamento no Teu povo, para que o Teu povo veja o Teu amor por Ele. Sinta este amor. E saia toda a condenação em nome de Jesus. Pai, eu oro também por aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo, mas que ouviram esta palavra, para que o Senhor alcance, para que o Senhor os transforme, para que o Senhor dê nova vida, nova vida, nova vida, uma vida livre de toda condenação, de todo pecado, uma vida livre de toda opressão do diabo, de toda opressão do mal, em nome de Jesus Cristo, e que eles possam se entregar a Cristo e a Tua palavra. Te louvo, Senhor, Tu és um Deus bom e maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.